segunda-feira, dia 1º de abril. Só que nós não iremos vir com mentiras, muito pelo contrário. Tem muita gente curiosa aqui, Manuel, sobre franquia de BPO financeiro. Poucas Aham. pessoas sabiam, e até para conhecer um pouco mais do seu trabalho, conhecer um pouco mais da sua empresa, entender o que está acontecendo. Se Uhum. você pudesse apresentar, o pessoal fica Claro. bem à vontade, e a dinâmica aqui ela é bem simples. Os membros eles participam do nosso bate-papo ao vivo, fica aberto para perguntas, para levantação de mão, participação, vocês podem ficar muito bem à vontade. A gente faz aqui como se fosse o programa livre, né, das antigas, o Uhum. famoso Fala Garoto. Mas Boa. é contigo, Manuel, se apresente, fique à vontade, enquanto o Legal. pessoal vai entrando. Combinado. Então tá, primeiramente, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Guto. Boa tarde a todos que estão aí, colegas de profissão. Me apresentando rapidamente, então, meu nome é Manuel Victor, eu sou de Blumenau, Santa Catarina, onde inclusive é a empresa aqui, a Marvi. Bom, tenho 32 anos, sou formado em administração, sou pós-graduado em gestão pela Fundação Getúlio Vargas, comecei minha carreira na área administrativa de uma pequena empresa, e aí fui avançando aí na parte financeira, como auxiliar financeiro, assistente, coordenador, gerente, e por aí vai, até que, de fato, decidi empreender, tive dois outros negócios antes da Marvi, em outros segmentos distintos, mas em algum momento eu entendi que o que faria sentido para minha vida realmente seria trabalhar na área financeira, fazer aquilo que eu realmente gosto de fazer, que é cuidar dessa parte financeira, estratégica, enfim. Então, contando um pouquinho de como a gente chegou até aqui, em 2019 eu comecei a fazer consultoria financeira para pequenas empresas. Acredito que muita gente tem uma história parecida aí, de começar a apoiar, né, alguns colegas aí que têm empresas, que não conseguem organizar as finanças, precisam de ajuda para acompanhar os indicadores, então foi assim que eu comecei também. Até que um belo dia eu cheguei em um cliente que eu atendia de consultoria e repetidas vezes eu cheguei lá para fazer a consultoria e ele não tinha o sistema atualizado, não tinha planilha com as coisas lançadas, né, padrão. E aí eu falei para ele assim, cara, daqui que eu vou fazer o financeiro do teu negócio, vai cuidar dos teus clientes, vai contratar o teu time, treinar o teu time. E aí entre uma consultoria e outra, eu comecei a fazer o tal do BPO financeiro, sendo que eu nem sabia o que era BPO financeiro, né? Eu simplesmente assumi o financeiro da empresa desse cliente. Isso foi em 2020, começo de 2020. E aí eu percebi, né, que o mercado tem uma carência muito grande, que esse produto é um produto que tem uma demanda interessante, então deixei de fazer consultoria e comecei a construir. Na época, a empresa funcionou como BPO financeiro, e aí depois o tempo foi passando, enfim, então hoje a gente está com 4 anos de empresa, fizemos em fevereiro agora 4 anos de empresa. Nesse meio tempo a gente fez uma captação de investimento para desenvolver nosso próprio software, né? Então hoje eu considero que esse é um dos principais alicerces aqui do nosso negócio. Hoje 100% dos clientes são atendidos através da nossa tecnologia, através do nosso sistema. Então, quando a gente chegou lá nos 50 clientes, alguma coisa do tipo, e na época a gente atendia padaria, posto de combustível, agência de marketing, arquiteto, e por aí vai, aquela salada de fruta. E aí a gente entendeu que ia ser muito difícil construir algo realmente escalável, né, com toda essa variedade de perfil de cliente, de sistema e tudo mais. Então, a gente acabou indo por um caminho de nichar, né, a gente segmentou para empresas de serviço com alguns públicos específicos, levantamos um dinheiro aí para desenvolver nosso próprio software. Hoje, como eu falei, todos os clientes utilizam o nosso sistema. E aí, mais recentemente, a gente acabou indo aí para o caminho de franquias por conta do desafio de mão de obra. Acredito que vários colegas aí passam por um desafio semelhante, né? Então, a gente teve um crescimento do time bem acentuado em 2022, principalmente. A gente saiu de 20 para 70 pessoas naquele ano. Então, foi um ano bem complicado, assim, porque muita gente chegando, muita coisa acontecendo. Obviamente, esse crescimento também foi por conta da quantidade de clientes, e a gente se deparou com um desafio muito grande de qualidade, de serviço e turnover e tudo mais. Então, 2023, que foi ano passado, a gente começou a procurar um caminho que permitisse a empresa escalar de uma forma mais sustentável, e foi aí que a gente parou nas franquias, né? Então, hoje, a Marvi tem 15 franquias em atividade, a gente praticamente não tem mais nenhum time de operação interno. Então, hoje na matriz fica
o time de contabilidade, então nós temos também o serviço de contabilidade, então o serviço de contabilidade não é responsabilidade do franqueado, o franqueado faz apenas o BPO financeiro, e fica também o time de tecnologia, o time de marketing e vendas, né, então nosso modelo hoje, estou acelerando um pouco aqui, Guto, tá, qualquer coisa tu me interrompe, mas dando um contexto geral, assim, né, então hoje nosso modelo de negócio, a aquisição é responsabilidade da matriz, da Marvi, então nós fazemos toda a parte de marketing e vendas, o sistema é desenvolvido por nós e o cliente, depois de adquirido e onboardado, então depois que a gente faz o onboarding, a gente passa para o franqueado operar. Então esse é um pouquinho do contexto, né, da Marvi. E é isso, né, a gente foi ajustando o modelo de negócio, vulgo trocando a roda com o carro andando, né, a gente vai ajustando e entendendo o que dá para fazer, até que de fato a gente chegou no momento atual e esse é o começo ainda, né? 4 anos de empresa, tem muita água para passar por debaixo da ponte ainda. É isso aí. Manuel, eu fico me questionando aqui várias situações. No grupo hoje, nós temos membros que estão batendo aí um número grande de colaboradores estão meio que perdidos pela quantidade de demanda. Aham. Você passou por isso, né? Você é o chamado um dos bipioneiros, né? Um Pode dos ser, pioneiros no BPO. pode ser, pode ser. E, e teve ali no começo uma jornada bastante complexa, né? Você viu uma abertura muito grande, você veio na área de administração, isso é excelente, isso mostra para as outras pessoas o quão diversificado é a dinâmica de uma pessoa atuar como BPO financeiro, e tendo esse modelo de franquia, hoje qualquer pessoa poderia participar, qualquer pessoa poderia ter esse BPO. Quais são as condições para que eu possa, por exemplo, aderir? Ou, é claro, eu vou deixar para o pessoal fazer mais perguntas também, porque eu estou borbulhando aqui de Uhum, curiosidades. sim. Mas eu iria começar com essa. Dentro dessa dinâmica, eu preciso estar qualificado, uma vez que eu acabei de escutar de você, que você é um administrador, Uhum. trabalha nessa área, e se eu tiver aqui desse lado querendo fazer transição de carreira, eu sou um escritório contábil, ou sou um financista, eu quero me aderir a essa dinâmica da franquia. Quais qualificações que eu tenho que ter para aderir a essa dinâmica de franquia? Legal. Bom, é claro que conforme a gente vai adquirindo novos franqueados, a gente vai tendo aprendizados, e esses aprendizados vão sendo revertidos em ajuste no modelo e, obviamente, requisitos para os novos. Então, quando a gente começou, a gente não tinha muito critério, né? Assim, a gente tá a gente buscou pessoas com ensino superior, né? Não necessariamente administração, mas correlatas, com ciências contábeis, economia, enfim, alguma área correlata. E o nosso primeiro franqueado, que foi o piloto, digamos assim, ele não veio da área financeira, ele veio da área de cooperativa de crédito, trabalhava em banco, digamos assim, né, no sistema financeiro. Então, a gente sabe que por mais que a pessoa trabalhe numa cooperativa de crédito ou num banco, a realidade do financeiro é totalmente diferente, são outras atribuições, é outro negócio, né? Então, mas foi legal porque ele foi nosso franqueado piloto e ele validou o modelo e validou que uma pessoa consegue fazer uma transição de carreira, né? Então, é legal porque ele aprendeu a fazer as rotinas do BPO financeiro e validou que a gente poderia ter outros franqueados que não viriam da área financeira, outros financistas, né? Então, a gente tem hoje franqueados que fizeram transição de carreira de outros setores, como, por exemplo, do compras. Eu tenho um franqueado que ele era comprador na Azul Linhas Aéreas, executivo, trabalhou muitos anos, não queria mais ser CLT, acabou migrando. Então, assim, a gente tem algumas pessoas que, de fato, fizeram essa transição de carreira. Mas, obviamente, que a gente entende que tem que ter algum tipo de conhecimento em finanças mesmo de forma correlata, como eu disse, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é um comprador sênior na Azul Linhas Aéreas, cara, ele entende de RP, entende de orçamento, então uma pessoa que entende de planilha, de fórmula, né? Então, obviamente, o que a gente faz aqui acaba sendo mais fácil absorvido, de forma mais fácil absorvida por pessoas que têm esse tipo de conhecimento prévio. Mas, de fato, não é um requisito, tem que ter experiência na área financeira, não é um requisito. O único requisito que a gente tem hoje que é praticamente, único não, né, mas um dos que é inegociável é que o franqueado tem que ser operador. A gente não vende franquia para investidor. Então, quero vender uma franquia e contratar alguém para tocar. Não, não, a gente não aceita. Porque acho que, né, todo mundo que está aqui conhece essa dinâmica, né, de carteira. Então, o nosso modelo de negócio é um modelo onde a gente é uma mão de obra compartilhada, né, uma pessoa para atender alguma carteira de clientes.
Então, o que acontece quando uma pessoa sai, né, da operação? Ela deixa uma carteira de clientes à deriva, né? A gente tem que fazer aquela transição de analista e tudo mais. Então, a gente fez uma venda de uma franquia para um investidor, que, na verdade, a esposa dele trabalhava na área contábil e ela queria sair da contabilidade, e aí ele comprou para ela tocar, digamos, a franquia. E aí ela trabalhou 2 semanas e falou, não gostei da brincadeira, e decidiu sair. Aí ele contratou uma pessoa, uma pessoa CLT, a gente continuou, obviamente, tocando a franquia, porque a gente não tinha esse entendimento claro que isso teria grande chance de dar problema, e foi o que aconteceu. A pessoa também trabalhou 2 meses e pediu para sair. Daí a gente ficamos com aqueles clientes todos ali sem atendimento, porque ele, que era o comprador da franquia, tinha outra ocupação e não podia tocar, não era a ideia dele. Então esse é o requisito, né? O nosso franqueado, ele é um operador, né? Então a ideia é ter um empreendedor conosco que tem responsabilidade, que tem o sustento vindo dessa operação, mas que de fato não é um investidor que vai colocar alguém ali, se der problema deu e é isso, né? Então acho que vai muito mais para um lado de responsabilidade com o negócio e, obviamente, alguns pré-requisitos técnicos, mais do que vários pré-requisitos, tem que ser da área financeira, tem que entender de RP, isso aí eu acho que o técnico a gente consegue ensinar, né? E sem contar que a ferramenta que vocês criaram, ela tem essa facilidade, né? Imagine que ela não está aberta ao público, penso eu, tá, mano? Me corrija se eu estiver errado. Uhum, Vocês tiveram a ideia de criar dentro do plano de negócio de vocês uma baita ferramenta. Tem todo o suporte por conta da franqueada, que são vocês. uhum. O cliente ele já chega com o board feito. Você falou uma palavra interessante, um bordeado, como é que é? Onboardado. Onboardado. A Então, o mania, né, cliente, de português com inglês, Vai fazer o quê, né? o cara já vem redondo, É, já vem ó, só o mel para que você possa estar conduzindo essa dinâmica. Então, assim, isso já facilita muito, porque eu não tenho dificuldade com suporte, eu tenho uma equipe à total disposição, uhum, o cliente ele já vem dentro de uma formatação pronta ali pela estrutura de vocês, isso. e aí que vem a mágica. É claro que eu vou te perguntar algumas outras coisas. Mas foi difícil montar esse sistema? Foi não, tá Ele é sendo. bonito, ele é bonito, ele é feio. Tá tendo toda vez está tendo É, melhoria. não, eu posso até depois compartilhar aqui a tela, mostrar para vocês brevemente, mas, cara, assim, foi caro e foi difícil, Está sendo, né? está sendo, mas eu acho que, assim, o principal aprendizado em relação à tecnologia foi o seguinte, eu sou da área de administração, não sou desenvolvedor, né, então, na área de startup, na área de tecnologia, existe basicamente dois caminhos, né? Existe um caminho onde o desenvolvedor está montando um negócio, ele vai sentar a bunda na cadeira e vai codar, e vai fazer o MVP, vai fazer o produto, e possivelmente ele vai fazer isso como um side job, ele vai ter ali uma ocupação principal, e aí ele vai desenvolvendo aquele produto até conseguir ganhar uma atração mínima para que ele consiga montar de fato um negócio e tocar, ou se for pessoas que não são desenvolvedoras, elas vão levantar capital para contratar um time de desenvolvimento. Então, hoje tem muito conceito de fábrica de software, para tu desenvolver um MVP, enfim, aquela coisa toda. Qual que foi o problema que a gente teve aqui? Foi o seguinte, a gente levantou capital, mas a gente não tinha um CTO, a gente não tinha um dono do projeto na área de tecnologia. Então, a gente gastou muita grana com refaturamento, com rotatividade de desenvolvedor, cara, N problemas. A gente só conseguiu acertar o passo mesmo quando a gente conseguiu encontrar uma pessoa, nosso time, que é desenvolvedor, que por curiosidade ele é formado em contabilidade. Antes de ele ser desenvolvedor, ele era da área de contabilidade, controladoria e custos. Então, assim, a regra de negócio na cabeça dele faz muito mais sentido do que um desenvolvedor que fazia, sei lá, aplicativo de transporte, qualquer coisa. Então, a gente acabou acertando a pessoa e aí sim o projeto começou a caminhar com um pouco mais de celeridade é, e, e, e permitiu a gente fazer essa mudança, né? Então, até final de 2022, a gente usava conta azul. Então, primeiro ajuste que a gente fez na regra de negócio. A gente só atendia clientes com dois sistemas, conta azul e Blink. Essa foi a primeira regra, tá? Quando a gente... assim, 95% era conta azul, sei lá, alguma coisa do tipo, tá? Era muito mais. E aí, quando a gente conseguiu, de fato, ter o nosso MVP, que a gente começou a tirar os clientes do conta azul para o nosso sistema, foi que daí a gente conseguiu entender o tamanho do buraco, porque assim, a gente fez um MVP, digamos assim, mas cara, é extremamente complexo, assim, parece simples, mas não é.
né? A parte fiscal é muito complexa. Acho que de tudo, assim, que eu posso dizer, desenvolvimento de software, a parte fiscal é de longe a mais difícil. Isso que a gente só atende empresa de serviço, né? Então, não tem a parte de produto, estoque e tudo mais, mas a parte de integração com prefeitura, e tem um monte de especificidade, umas prefeitura maluca que precisa de informação diferente, enfim. Então, essa parte foi bem complexa, até que a gente conseguiu deixar ela mais redondinha e aí direcionar o nosso time para desenvolver outras funcionalidades foi bem custoso, bem estressante, assim. Ano passado foi primeiro semestre do ano passado foi bem complicado em relação a isso. Mas, enfim, passou a turbulência e agora a gente está com um sistema mais estável. E aí a gente também acabou desenvolvendo, né, nesse meio tempo, o sistema de gestão de tarefas. Então, nosso primeiro software, acho que esse é um ponto legal, o primeiro software que a gente desenvolveu não foi o software financeiro, foi o software de gestão de tarefas. Porque lá em 2020, 2021, na verdade, quando a gente começou a fazer BPO financeiro com uma quantidade maior de clientes, eu brinco, né? O cliente não pode pagar para a gente esquecer o que ele já esquecia sozinho, né? Então, assim, a gente tinha que ter um controle muito bem feito de quais tarefas que eram feitas para cada cliente, né? Eu sempre fui muito de controlar o apontamento de hora para entender de fato as margens por cliente, no final de contas não faz sentido trocar 6 meia dúzia, né? Tá trabalhando com um cliente que te demanda um monte, mas que no fim do dia não te sobra dinheiro. Então, o apontamento de hora sempre foi um requisito. E na época eu não encontrei um sistema que não tinha Play BPO, não tinha essas coisas assim naquele momento. Então, esse foi o primeiro software que a gente desenvolveu, antes do software financeiro. Quando a gente desenvolveu o software financeiro, a gente mudou a linguagem de programação, mudou a stack da tecnologia, e isso fez com que a gente tivesse que literalmente jogar no lixo esse software de gestão de tarefas também e refaturar ele. Então, qual que é o momento que a gente está hoje? Hoje, de fato, nós temos os dois sistemas integrados. Então, eu tenho, de um lado, o software de gestão financeira e de outro, o retaguarda da unidade. Como que funciona? O cliente é cadastrado no retaguarda e a gente atribui para qual franqueado vai. Então, pensa que cada franqueado tem o seu próprio retaguarda e quando a gente manda um cliente para ele, simplesmente o cliente aparece dentro do sistema dele. Lá o sistema dele de retaguarda tem a carteira, então ele vai trocando de cliente e fazendo como se fosse um multi-empresas, né, no sistema de gestão financeira. Só que quem é administrador, digamos assim, acessa pelo retaguarda e não direto na licença de cada cliente. Então, aí hoje a gente tem o apontamento de hora, tem o gestão de tarefas, inclusive como a gente tem a contabilidade, essa comunicação com a contabilidade é feita via sistema. Então, o analista financeiro, ele costuma ser a ponte com o contador. Então, por exemplo, o cliente precisa contratar alguém, fazer uma admissão. Cada um tem o seu modelo de negócio, né? Mas estou falando aqui no nosso modelo funciona assim. O cliente quer fazer uma admissão, ele não precisa abrir ticket direto para a contabilidade, ele fala com o operador do BPO financeiro, que é quem está com o atendimento dele na ponta, e esse operador vai abrir uma demanda para contabilidade via sistema. Então, o sistema ele está integrado, né, para tanto fazer a gestão do BPO quanto da contabilidade propriamente. Então, tudo isso facilita e deixa todo mundo dentro do mesmo banco de dados, todo mundo dentro da mesma plataforma, que permite a gente criar esses controles, essa gestão. Porque essa era uma dificuldade que a gente tinha quando, por exemplo, usava conta azul. Então, cada cliente tinha um acesso, eu não conseguia fazer uma consulta do macro do todo. Eu quero saber quantas conciliações pendentes tem para todos os meus clientes. Eu não conseguia ver isso, porque cada um era um acesso. Hoje não. Hoje a gente consegue controlar pelo retaguarda. Se o meu franqueado não faz um agendamento de pagamento na ponta, eu consigo ver pelo retaguarda, por conta dessa integração dos sistemas. E aí, só para concluir, tu perguntaste a questão do sistema, né? A gente está lançando esse sistema para público externo, digamos assim. Então, a gente está com um projeto de tornar isso até um white label, né? Então, assim, qual que é a ideia? É de fato ter uma versão do sistema tanto financeiro quanto de retaguarda para que outros BPOs consigam contratar, botar a marca e contratar, né? Tem um detalhe, obviamente, que nosso objetivo não é fazer integração com um monte de sistema, com o OMIE, com Conta Azul, com Bling, etc. Então, o objetivo é o quê? Que o nosso cliente do sistema, ele faça com que o cliente dele compre as licenças. Aqui está uma outra sacada que a gente acabou tendo. Por exemplo, o programa de parceria do Conta Azul, que a gente usou durante muito tempo, ele dá um desconto para você contratar, né, o sistema. E eu sempre bati muito na tecla, eu não quero desconto, porque eu não quero pagar, deduzir da minha margem o sistema. Mesmo que eu coloque isso no preço de venda, eu não quero deduzir isso, ter isso como despesa operacional. Faz o contrário, faz o cliente me pagar o sistema e me dá um rebate, me dá uma comissão em cima de toda a licença que eu vender. E a gente nunca conseguiu encontrar isso. E aí essa é a nossa tese. Fala, cara, vamos supor um BPO que cobra R$ 1.000 de ticket médio. Ao invés de ele gastar R$ 100 por licença de Conta Azul para cada cliente que atende, quero fazer o contrário, faz o cliente dele pagar 300 e o BPO vai faturar 1.100.
Então eu vou dar R$ 100 de rebate pro BPO. Então, ao invés de ele 100 para baixo, ele vai 100 para cima. Então, essa é a tese que a gente tem. E a gente está num projeto bem de MVP, tá? Então, o que é o MVP disso? A gente está selecionando, literalmente, cara, quantos clientes tu tem? Ah, tenho 5 clientes. Beleza, vamos fazer um teste. A gente vai liberar o painel para você, vou colocar alguém aqui do meu time para te ensinar a usar, vou te ensinar a liberar as licenças para os teus clientes e vai testar. Então, a gente está naquela fase de pegar na mão, né? Porque SaaS, o objetivo é que algum dia o cliente se onboard sozinho, saia fazendo as coisas, essa é a tese. Mas, né, a gente está no momento ainda de pegar na mão e trazer isso, tá, Guto? Então, hoje a gente tem basicamente esses 2 produtos aqui dentro da Marvi. Tem o financeiro por assinatura, que é para o cliente final, essa é uma linha de receita nossa, que é operacionalizada através das franquias, e a gente está olhando para uma linha de receita de tecnologia, que é essa plataforma aí para outros BPOs. Né? Então essa plataforma vai ser geral para outros BPOs. Vai. Ah, legal. E o bom é que entrando dentro da Marvi hoje, vocês conseguem ter todos esses benefícios. Se você pudesse elencar, olha, você entrando para o modelo de franquia hoje, você vai ter isso de facilidades. Você daria conta de fazer um checklist aí? Claro, cara, Porque assim, assim, só uma coisa, mano, justo. você sofreu na pele toda a dinâmica da dor do crescimento. Depois eu queria que você falasse, Uhum. antes de entrar nessa melhoria toda, porque acho que ninguém vai criar uma franquia, mas você passou por todo esse sofrimento. Então, se você olha para trás, pudesse falar com você no passado, quais são esses pontos? Esses pontos que eu estou te perguntando agora, olha, vem para cá que você tem uma facilidade maior. Cara, assim, vamos lá, qual que é a principal diferença entre comprar uma franquia da Marvi e fazer o BPO sozinho, tá? O que eu digo? Assim, uma empresa, quando ela começa a crescer, ela começa a ter outras áreas de retaguarda. Então, vamos supor, no começo do projeto de BPO, você é basicamente remunerado pelos clientes que você atende de forma direta e, eventualmente, as primeiras pessoas que você contrata também. Então, você vai ter 2, 3 pessoas no time, todo mundo atende cliente e é remunerado por isso. Conforme o tempo vai passando, você precisa de outras áreas de retaguarda. Você precisa às vezes de um CS, que só vai tratar ali o atendimento, alguns eventuais problemas que você vai ter. Você vai precisar, eventualmente, de um financeiro, de um retaguarda para sua própria unidade. Você vai ter que ter, às vezes, um jurídico para te dar apoio. Você vai ter a parte de tecnologia, né? Ou você vai ter que usar uma plataforma de alguém. Às vezes vai ter até que ter algum profissional interno só para olhar para essa parte de tecnologia. E tudo isso gera um custo de retaguarda de pessoas que não são remuneradas diretamente pelo cliente. Então, qual que é a diferença da franquia? A franquia absorve tudo isso, a gente entrega tudo pronto. Então, na franqueadora, começando pelo processo comercial, que eu acho que é uma das maiores dificuldades de muita gente. Então, a gente tem um processo de marketing e vendas que ele é contínuo. A gente aqui dentro tem praticamente 10 pessoas no time comercial, tem 9 pessoas aqui no time comercial, contando com o meu sócio, que é o diretor, que são o pessoal de pré-vendas e vendas, fora o pessoal do marketing. Então, a gente tem aqui um time de marketing e vendas para fazer vendas praticamente todos os dias. E isso é uma dificuldade de quem tem o BPO também, que começa sozinho ali, então, geralmente tu vende, opera, aparece outra indicação, e aí tu vai fazendo esse tipo de coisa. E daí a gente tem a parte do onboarding, que também é um entregável da franqueadora, e temos uma área que a gente chama de controladoria operacional, que, cara, é suporte, ajudar a resolver eventuais problemas do sistema, conectar com algum cliente que está com alguma dúvida mais técnica, etc. Então, assim, é um caminho onde já tem muita coisa trilhada, mapeada, praticamente tu vai comprar a franquia e sair operando. Em resumo, é isso, tá? Já para quem quer tocar um BPO sozinho, tu vai ter que pensar em tudo isso que eu falei de alguma forma, em determinados momentos diferentes da jornada, lógico, mas é o que vai acabar acontecendo se você crescer, né? E você for buscando ali mais clientes e tudo mais. Então, a franquia te acelera em vários aspectos. Obviamente, tu deixa uma parte da remuneração na mesa, que é o royalty da franqueadora. Tá? Então, eu acho que esse é o principal, essa é a principal diferença entre você plugar na Marvi e você ir para o seu próprio caminho sozinho. Acho que existe. Você até falou, ninguém vai montar uma franqueadora. Cara, eu acho que isso vai ser algo muito natural, cada vez mais, porque qual que é o ponto? Empresas de serviços profissionais, que tiveram êxito, que têm êxito, né? Então, se a gente pegar os benchmarks das maiores empresas de serviço, todas elas possuem alguma espécie de partnership, alguma espécie de divisão das cotas da sociedade em algum modelo. Então, o modelo de franquia não deixa de ser isso, onde você tem um outro empreendedor que é dono de uma parcela do negócio dentro do modelo de franquia, mas é isso, é uma divisão.
Então, tem gente que está optando ir por um caminho de vesting, né, de abrir cotas da sociedade ali para os colaboradores, alguns líderes e tudo mais. Então, acho que isso é um caminho natural, assim, vai ter gente que vai olhar para um caminho, vou trazer algumas pessoas para ser sócio e tudo mais, outras pessoas já vão olhar, pô, eu tenho aqui como criar um modelo de franquia, eu tenho os fundamentos, os alicerces para isso, então, eu acho que é um caminho que vai acabar acontecendo. É claro que tudo leva um tempo, né, porque eu acho que essa também é uma das principais vantagens da Marvi em relação, talvez, a outras franquias que existam, que é o seguinte, a gente não montou uma franquia no day one. Eu não pensei assim, cara, eu vou montar uma franquia de BPO financeiro. Não, a gente bateu cabeça, bateu cabeça, bateu cabeça. Então a gente entende o negócio de trás para frente, de frente para trás. E aí a gente tem uma franqueadora que dá um suporte muito ativo franqueado. Então acho que essa maturidade acaba vindo com o tempo, né? Então talvez tenha gente que vai ter franquia no futuro, assim como já existem outras, né? Mas é muito a maturidade, o tempo que vai determinar, sabe, o momento que talvez tu vai estar pronto para isso, né? E você falando de maturidade, hoje a comunicação com o cliente final, ele ainda é complicado ou você já conseguiu achar uma solução para isso? Talvez com esse gestor de tarefas. Cara, a gente usa praticamente o WhatsApp para comunicação interna, tá? A gente já tentou muita coisa, já tentou Discord, já tentou usar mais e-mail. Cara, no fim do dia, não, assim, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar no qual que é o cliente que você atende, né? Então, assim, o nosso perfil de cliente aqui são pequenas empresas de serviço. A gente fala com o dono da empresa. Esse cara, ele quer que eu resolva a vida dele, não que eu atrapalhe a vida dele. Então, assim, o WhatsApp é a ferramenta que ele está na mão o tempo todo e é o que a gente utiliza. Grupo de WhatsApp, pessoas responsáveis aqui do nosso time, pessoas responsáveis da empresa dele. Já tentamos esses softwares, né, que tem de gestão de WhatsApp e tal, nunca funcionou, porque o WhatsApp tem uma limitação de API de grupo, né, então quem já usou aí talvez já deve saber o que eu estou falando, que é algumas limitações de você ter várias pessoas no mesmo grupo com o mesmo número. Então, geralmente você contrata um software, você tem um número que é o geral, daí você consegue botar várias pessoas para participar, mas está todo mundo com o mesmo número. Então, o que a gente precisa é, cada pessoa tem que ter o seu número, e é o que a gente faz aqui. Então, hoje, com a questão das franquias, acabou facilitando, porque cada franqueado tem um WhatsApp na ponta para atender os clientes da sua carteira. Então, tipo, literalmente todo mundo tem um WhatsApp. O que a gente conseguiu tirar de dentro do WhatsApp? Algumas coisas relacionadas a tickets. Então, dentro do nosso sistema, a gente consegue abrir os tickets, que são chamados, digamos assim. Mas esses tickets, via de regra, são abertos pelo franqueado, pelo operador, não pelo cliente, né? Então, assim, o cliente precisa, vou dar o exemplo de novo, fazer uma admissão. A gente até coleta os dados ali, tem um formulário para isso, mas quem abre o ticket para contabilidade é o franqueado, sempre com o objetivo de tirar trabalho da mão do cliente, não passar mais trabalho para ele. Então, assim, a comunicação, ela é desafiadora, mas ao mesmo tempo a gente tentou não engessar demais para não perder um pouco também, obviamente, do que é o nível de serviço de um BPO, né? Que é entregar facilidade para o dia a dia do cliente e não complicar ainda mais a vida dele, né? Agora, falar em complicar, Manuel, e quando o cliente, eu não sei como é que é a questão dos bancos, talvez até saiba, mas a pergunta aqui é para te cutucar. Uhum. Banco do seu cliente final, o banco é permitido que ele escolha, tem que ser o banco dele ou você estipula algum? E por que eu te pergunto isso? O que você faz quando o cliente é Banco do Brasil? Boa. Se você já pegou muita bucha com o Banco do Brasil. Hoje, assim, o nosso perfil de cliente tem bem pouco Banco do Brasil, Caixa Econômica, esse tipo de problema aí, né? Mas a gente já teve. E, cara, para ser totalmente honesto contigo, faz um bom tempo já que eu não tô mais na operação. E eu sei que a gente já teve dificuldade com o gerente que não libera o acesso, que dá um monte de pau, né? Enfim, eu sei que isso é algo comum. A gente aceita os clientes porque qual que é a questão, né? O mais importante é o banco de operação do cliente ser um banco mais fácil para a gente. Então, por exemplo, ele pode ter uma conta no Banco Brasil, desde que ele não foque a movimentação dele lá, nessa conta específica. Então, ele fazendo toda a parte do contas a receber e do contas a pagar num outro banco, que aí a gente indica, principalmente o Inter, tá? Hoje o nosso principal banco é o Inter. A gente usa o Cora também, só que o Cora tem dificuldade de acesso, de um loga derruba o outro, aquela complicação. Então o Inter ele é mais estável em relação a isso, ele tem mais APIs. Então hoje o que a gente consegue fazer via software? Consigo agendar os pagamentos por dentro do contas a pagar. No Inter eu não preciso ir no banco para agendar, então eu consigo agendar os Pix, os boletos, tudo por dentro do contas a pagar do sistema,
e aí quando a gente faz isso, a gente só notifica o cliente para aprovar os pagamentos. Então isso facilita muito, né? A emissão de boleto também via API, não precisa ir no banco. Então o Inter é uma boa plataforma de operação. E a gente está agora finalizando a integração também de uma conta do Asas, que na verdade ela vai ser uma conta white label, embedada dentro do software. Então a gente vai conseguir agora dar um passo adiante, que é o quê? A gente vai agendar o contas a pagar por dentro do sistema e o cliente vai aprovar o pagamento no aplicativo da Marvi, porque ele tem uma conta lá do Asas plugada. Então, quando ele aprova o contas a pagar, já baixa o contas a pagar dentro do sistema. Então, a gente meio que mata a conciliação bancária, trazendo o banco para dentro do software. Então, essa é a nossa tese de banco. Então, assim, a gente aceita os outros bancos, né? Até porque, pô, não dá para ficar negando o cliente, né? Por conta, às vezes o cara tem um banco que a gente tem um problema e tudo mais, então, cara, pede mas o cliente não liberou o acesso. Tá bom, manda o extrato uma vez por mês lá, vai ter meia dúzia de coisa para conciliar e deu, mas a operação fica em um banco que a gente consegue ter essa dinâmica de, né, ou Core, ou Inter, ou Asas, né, que vai ser as integrações principais aqui nossas hoje. Poxa, legal. E transição, Manuel, por exemplo, eu estou aqui querendo entrar na Mavi, quero essa franquia, eu descobri que eu vou conseguir dar um jeito na minha operação de maneira mais tranquila, sendo que eu não preciso mais me preocupar com a estabilidade de outros RPs ou dificuldade de comunicação, suporte. Infelizmente, a gente tem se deparado muito com suporte de empresas que cresceram e acaba que o pessoal acaba ficando a ver navios, né? Estou com a minha quantidade de clientes aqui, eu quero me aderir à franquia. Existe um programa de transição, porque assim, nem todos os meus clientes talvez vão se encaixar Uhum, com o perfil. Mas tem como eu manter alguns, não tem? Eles legal. entrariam dentro do royalties ou não? Essa transição de RP, como que isso ficaria a Uhum, partir do momento que qualquer BPO que esteja nos vendo agora, ele queira fazer esse caminho, ele queira trilhar esse caminho? legal. Vamos lá. A gente tem alguns franqueados ali que eram BPO já e que tem alguns clientes paralelos. Então, qual que é a lógica? Se você quiser trazer esse cliente para dentro da metodologia Marvi, ou seja, botar a tecnologia da Marvi, usar o software de gestão de tarefas, né, fazer todo o escopo aqui que a gente utiliza, esse cliente vira cliente Marvi, tem royalty, ou seja, você está operando dentro da franqueadora, dentro da franquia. Ah, não, mas eu não quero trazer alguns clientes, ou esses clientes não são clientes que eu consigo operar via software da Marvi, porque são comércio, indústria, qualquer coisa do tipo. Quero manter minha operação paralela. Tudo bem, não tem problema. Desde que fique totalmente explícito para os clientes, que quando você está atendendo o cliente da Marvi, é Marvi, quando você está com o seu cliente lá, que é um comércio, é outro negócio. Aí, falando de comércio e indústria, a gente não vende para esse perfil de cliente, porque hoje na Marvi a gente não tem um plano de somente conciliação bancária e agendamento de pagamento. Então, eu sei que tem alguns BPOs que fazem o quê? Por exemplo, eu atendo uma padaria, mas eu boto lá qualquer sistema, porque ele tem um sistema diferente de caixa, certo? E ele vai fazer o dia a dia lá, e eu do lado de cá só vou fazer a conciliação bancária, agendamento de contas a pagar, e vou fazer o monitoramento de resultado de caixa, né? Então, boto um conta azul da vida, qualquer outra coisa, e faço isso. Esse cliente pode ser cliente da Marvi? Nesses moldes? Pode. Agora, o que a Marvi não vai ter? A Marvi não vai ter frente de caixa, não vai ter cupom fiscal, esse tipo de coisa. Então, a questão é que você precisa entender qual que é o perfil do cliente, quais são os seus entregáveis para o teu cliente, entender se ele se encaixa dentro da metodologia da Marvi, dos entregáveis da Marvi, e aí, caso sim, você traz ele para dentro da Marvi e a gente opera aqui. Então, é possível fazer isso. Assim, o natural é que a franquia acabe ganhando uma proporção dentro do teu share, digamos, dentro dos teus clientes que tu já tens, que a matriz ela vai te mandando mais clientes, você vai acabar crescendo aqui na franqueadora, e se você não tiver um processo de prospecção ativa nos outros clientes que são de outro perfil, a tendência é que eles morram, né? Porque todo cliente, a tendência é encerrar o ciclo em algum momento, por mais longo que seja. Então a ideia é o quê? Não, vou botar minha energia aqui na Marvi, porque eles estão mandando cliente, porque é uma metodologia um pouco mais fácil de escalar, e esses aqui eu vou tocando enquanto durar, né? E a gente, eu acho que, cara, a gente tem um cliente aqui que é um e-commerce que a gente usa Bling ainda, que tá 4 anos com a gente, né? E não foi embora, tá aqui ainda, mas é isso, vai morrendo essas safras, né?
Então dá para tocar paralelo, mas eu acredito que a tendência de quem vira franqueado é de fato acabar tendo muito mais clientes enviados por nós aqui, e essa operação paralela ela vai ficando mais em stand-by. Agora me surgiu uma dúvida, questão de nome. Eu tenho o nome da minha empresa. A partir do momento que eu pego a franquia, obrigatoriamente eu tenho que trocar o nome? Qual que é a política para que eu possa me apresentar? E Uhum. caso esse cliente final precise entrar em contato com o suporte ou da ferramenta, ou da dinâmica, Uhum. ou da própria franquia, vai estar se identificando, vai estar falando. Como é que isso funciona? A gente exige que todos os franqueados tenham uma empresa específica para a operação da Marvi, tá? Então a gente abre uma empresa, como nós somos uma contabilidade, a gente abre a empresa e faz também a contabilidade mensal dessa empresa. Então a gente abre lá uma empresa, a razão social leva um acrônimo ou o nome do sócio dessa unidade, e o nome fantasia é Marvi Financeiro por Assinatura. Então todos os nossos franqueados utilizam a marca Marvi, tá? E não podem usar duas marcas em relação ao atendimento dos clientes da Marvi, ou seja, eu sou o Café com BPO e sou franqueado da Marvi, então tu tá... Não, quando o cliente é da Marvi, o atendimento é Marvi, é tudo Marvi. Se eventualmente tu tens outros clientes que era o teu BPO, aí tu vai atender ele com a tua marca e tudo mais, né? Então a questão só é justamente não ter conflitos de marca, né? Nem o nome fantasia, a gente não permite que seja um nome fantasia com o intuito de construção de marca, porque senão existe um conflito, né? Tu começa a criar duas marcas e não faz sentido. Então, toda a parte de marketing, então, site, página, rede social, fica tudo com a responsabilidade pela matriz, e todos os nossos franqueados podem se posicionar como franqueado da Marvi, ter materiais de marketing específico. Então, uma outra forma também de geração de clientes para os nossos franqueados é a própria indicação ou prospecção por parte deles. Então a gente entrega esse material publicitário, uma landing page, material de Instagram e tudo mais, para que ele gere demanda. A gente faz o processo de fechamento aqui, então todo o time comercial, jurídico, esse contrato fica na matriz e o cliente fecha e volta para o franqueado. Então a gente dá uma abertura para o franqueado também, de alguma forma, se posicionar comercialmente, com o objetivo de gerar demanda para acelerar o crescimento da sua própria franquia, mas sempre usando a marca da Marvi. Então seria semelhante ao que a CF Contabilidade faz. Eu não sei se você conhece eles. Pior que não. É uma contabilidade por franquia e eles colocam assim: CF Contabilidade, por exemplo, Santo André, CF Contabilidade Rio de Janeiro, CF Contabilidade são como se fossem os. Agora me fugiu o nome. Seriam É, as filiais, como se fossem entendi. pequenas filiais, né? É, Eles utilizam toda a estrutura, mas com acréscimo de um nome que uhum. possa diferenciar o franqueado. A gente não. O nosso franqueado ali é Marvi, ele não tem nenhum nome que diferencia ele, até porque, vamos lá, a razão social, ela já foi pensada para isso. Então, por exemplo, eu tenho um franqueado que o sobrenome um deles é Curbani e outro é Tamanini. Então, Curbani Tamanini Serviços Financeiros Limitada, nome fantasia Marvi. Então, assim, a gente tem o nome da unidade franqueada sendo os acrônimos dos nomes dos fundadores, ou sobrenome, ou qualquer coisa do tipo, dos sócios lá, e a razão, o nome fantasia é Marvi. E a gente não tem essa questão de cidades, porque a gente não tem nenhum tipo de limitação geográfica. Então, eu não tenho, só posso ter tantas unidades em tal cidade, né? Porque como a gente faz a aquisição de clientes, não é algo regionalizado, eu tenho franquia em Blumenau, mas posso ter uma franquia de Blumenau atendendo alguém do Ceará e alguém do Ceará atendendo cliente de Blumenau e não muda nada, né? Então a gente acaba não. Acho que o mercado de contabilidade tem um pouco dessa questão da regionalidade, né? Que para nós não se aplica. Entendi. Não, bacana. Vocês pensam ter em algum momento um back-office? Tipo, por mais que a operação seja do franqueado, em algum momento vocês pensam em oferecer parte dessa operação para o franqueado? Cobrando, é claro. Por exemplo, a CF, trazendo novamente a CF aqui. Aham, O Bruno até falou que o Bruno Travasso, ele falou que o nome dele da franquia dele é CF Souza e Travasso. uhum, O do meu é CF Castelo, né? Então, cada um traz o nome. Mas eles oferecem um back-office, eles colocam uma calculadora. Caso nós queiramos que parte do operacional seja feito pela própria CF, uhum, eles cobram um percentual em cima daquilo e uhum. assumem esse trabalho braçal. Vocês chegaram a pensar nisso?
Cara, não, porque isso vai contra a nossa tese. Porque a nossa tese é que o atendimento na ponta e a operação na ponta feita por alguém que é que é o que tá skin in the game, né, que é o dono que é o dono do negócio, é o que diferencia a qualidade do serviço. Então a gente tem franqueados, que são micro franquias, que eventualmente podem ter colaboradores, mas a gente tem uma descentralização de gestão nessa estrutura. Então, quando eu trago de novo para dentro uma estrutura de operacionalização, eu me torno responsável, e daí toda aquela história de contratar, treinar, turnover, volta tudo à tona. Então, isso vai contra a nossa tese. E digo mais, a gente está vivendo um momento de transição de muitas demandas manuais por automações e inteligência artificial. Então, a nossa tese de longo prazo é o quê? A maioria das operações do dia a dia, de rotinas operacionais, elas tendem a ser substituídas por automações e IA. Essa é a lógica. E o que, que não é substituído? O atendimento na ponta, a parte humanizada do negócio. Então, essa tese da contabilidade, ela, obviamente, ela mantém o atendimento na ponta, mas ela traz o back-office para dentro para dar volume, né, ganhar na operação. Então, esse ganho de produtividade na operação, eu quero dar para o meu franqueado através de automação. Então, ele entende tudo que está acontecendo, parametriza o software, que vai disparar cobrança recorrente, vai agendar os pagamentos de forma recorrente, tem muita coisa que no futuro, obviamente, vai ser conciliado e muita coisa de reply, né, de resposta ali para o cliente vai ser automatizada via IA também, de relatório e tudo mais. Então, o software é que vai trazer essa produtividade, não essa internalização da mão de obra de novo operacional. É claro que o BPO e a contabilidade são dois negócios diferentes, né? Acho que isso é bem importante deixar muito claro, porque numa curva de desenvolvimento tecnológico, tudo que está ligado ao governo vem depois. Acho que todo mundo está muito ciente disso, né? Então, no que diz respeito à parte de BPO financeira, essa curva vai ser muito mais acentuada. Então, por isso que a gente não franqueou a contabilidade também. A contabilidade é interna. A contabilidade fica conosco. Justamente porque o quê? Eu quero dar escala no BPO, e aí tem um outro ponto também que é o seguinte, a gente não faz contabilidade de quem a gente não faz o BPO. Né? Então, tem muita contabilidade que começou a oferecer o serviço de BPO financeiro por uma oportunidade. Tem dinheiro na mesa, o cliente está precisando, né? Tem toda... E faz sentido, obviamente. Mas a gente não faz contabilidade para cliente que a gente não faz o BPO. Eu acho que o sonho de todo dono de contabilidade era receber toda a conciliação integrada de todos os clientes, né? E é o que acontece aqui. Então a gente tem todos os clientes na nossa base do BPO e a nossa contabilidade recebe praticamente tudo mastigado, digamos assim, para fazer a contabilidade. Então o ganho de produtividade na nossa contabilidade está nisso, está inteiro o BPO para fazer essa parte que antecede a contabilidade. Então, para nós, essa tese de back-office não acaba não fazendo sentido. Não, maravilha, pô, fantástico. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem aproveitar e perguntar, é o momento é agora, tá? Eu estou só aproveitando aqui as perguntas porque vocês estão em silêncio. E Boa. pelo visto estão prestando muita atenção, né, Júnior? O pessoal não fica só absorvendo aqui, absorvendo É. todo o diálogo. Manuel, você passou por uma baita experiência, está passando, está tendo uma transformação. Com certeza você tem uma visão e uma maturidade que o tempo lhe proporcionou dentro do BPO financeiro. Se você Uhum. pudesse hoje dar uma dica, é claro, além de ser franqueado da Marvi, mas uma dica para que um BPO possa crescer, para que ele possa adquirir essa maturidade, ele possa se desenvolver como profissional, quais seriam os pontos, né? Quais seriam assim a dinâmica para que alguém possa crescer de fato? Vamos lá. Primeiro, primeiro ponto, assim, que eu acho que as pessoas elas precisam ter clareza de onde elas querem chegar. Isso é uma coisa que eu percebo que muita gente não tem, que só vai, tipo, tocando e, beleza, eu tenho meu negócio, eu ganho dinheiro, mas, cara, aonde tu quer chegar? E por que que é importante ter essa clareza? Porque existem a questão das janelas de oportunidade, vamos dizer assim. Então, vamos lá, eu tenho uma oportunidade hoje de prestar um serviço de BPO financeiro que me dá um certo dinheiro. Só que se eu não tenho um objetivo de fazer minha empresa crescer, expandir, se tornar algo maior,
eu posso aproveitar essa janela de oportunidade para ter o maior lucro possível, né? Tirar dinheiro da empresa, construir um patrimônio pessoal, construir outras coisas que me permitam, às vezes, em algum momento, não depender mais desse negócio. Agora, se eu quero ter uma empresa que vai crescer, que quer crescer, que eu quero ter uma empresa maior, eu acho que uma das principais coisas é reinvestir aquilo que tu puderes, especialmente em pessoas, tá? Por que isso? Porque gente boa custa caro e tá trabalhando, né? Eu vou até refazer. Gente ruim custa caro, né? Gente boa vale investimento, mas tá trabalhando em algum lugar. Então, se tem uma coisa que mudou o meu jogo, foi encontrar pessoas que permitiram construir a empresa, montar um time de alta performance que me ajudou a construir a empresa que a gente tem hoje. Meu sócio brinca aqui que eu sou garoto propaganda, essas coisas assim, porque eu faço os criativos de anúncio, etc. Mas é a questão, né? Eu sou figura pública da empresa, né? Parte do marketing e eventos como esse eu acabo conduzindo, mas aqui por trás de mim tem uma galera fazendo isso aqui acontecer. Então eu tenho, junto comigo tem minha esposa, que é fundadora, então ela cuida da parte de gente e cultura. No começo ela cuidou da operação também durante um tempo, a gente não fazia sentido, né, com a gente cultura era eu, ela e um funcionário, né, mas ela foi analista, foi coordenadora, e assim o tempo foi passando, e quando a gente teve esse crescimento de pessoas, ela largou a operação e focou em pessoas. Eu tenho um outro sócio que é o diretor comercial, então basicamente nós três somos os fundadores da empresa em conjunto, e a gente tem mais três sócios, que são a contadora, depois a gente montou a contabilidade, o coordenador de operações, então toda a operação hoje está sob a responsabilidade aqui de uma pessoa, e o sócio da tecnologia, então são três sócios, tá? Que são o que a gente chama de vesting, né? Sócios minoritários. E a gente tem essa visão de sociedade com eventuais outras pessoas também que estão aqui ajudando a construir o negócio. Em paralelo a isso, a gente tem as franquias, que são outros empreendedores, que também, obviamente, a gente está criando uma sinergia entre a visão de futuro desses caras com a nossa visão de futuro. Então, eles querem ir por um caminho, a gente entende que é possível absorvê-los dentro da nossa operação, dentro dessa metodologia, e a gente está indo junto. Então, para mim, o que muda o jogo é isso. Cara, se eu quero surfar essa onda e botar um dinheiro no bolso e não tenho essa perspectiva de construir algo grande, eu posso até, às vezes, não, sei lá, não buscar outras pessoas, outros talentos e ter esse desembolso e trazer gente boa e que vai ter uma remuneração adequada para isso. Agora, se eu quero crescer, cara, tem a gente boa do teu lado, tá? Porque é isso que muda o jogo, né? Então, assim, tecnologia, ferramenta, tudo isso vem depois, né? O que adianta? Tu pode contratar o que tu quiser, tu pode contratar o sistema da Marvita, pode contratar o sistema que tu quiseres aí, inteligência artificial, enfim. Mas no fim do dia tem alguém na frente do computador, né? E aí essas pessoas, elas fazem a diferença. Então, acho que essa é a principal dica que eu posso dar e que eu vejo muitos empreendedores pecando, infelizmente, nesse sentido, sabe, Guto? E não é só no BPO financeiro, é em tudo que é negócio. Eu acredito que vocês todos aí devem atender clientes que a empresa cresceu, que o cara tá botando um dinheirinho bom no bolso e que tem problemas para serem resolvidos dentro da empresa. E aí quando tu chega para a pessoa e fala, cara, contrata um coordenador. Ah, mas quanto vai custar? 10 mil por mês. Ah, não tá louco? 10 mil por mês. Então, assim, 10 mil por mês para a empresa, talvez, dessa pessoa, algum tempo atrás, era muito dinheiro e não tinha como, mas hoje tem. E aí a pessoa, olha, não, prefiro contratar uma pessoa de 3 e deixar 7 mil aqui para aumentar os meus dividendos e levar mais 7 mil embora. Então, acho que isso é um, um, uma grande armadilha para quem quer ter uma empresa grande, sabe? Que é, de fato, não trazer pessoas competentes e remunerá-las para isso. Então, acho que esse é o principal aprendizado que eu tive e posso deixar essa dica aí para quem quer buscar um caminho parecido. Maravilha. Eu compartilhando aqui, Manuel. Acho que eu cheguei a falar com você na nossa primeira reunião. Eu tenho boas ideias, até ruim, péssimas ideias também, mas eu tenho ideia o tempo todo. Acho que a grande maioria deve ser ruim. Mas Se as boas compensarem as ruins, no fim do dia é isso. Mas o que eu achei mais interessante na dinâmica do café foi o seguinte: do 0 ao 1, do 1 ao 10, eu até dou conta de levar só. Talvez. Mas não vou crescer mais do que isso. E do 10 ao 100, foi incrível a participação do Breno dentro da dinâmica do café, porque ele foi o cara, o CTO, sabe, que você estava comentando?
Uhum. e fez a mágica de entender os processos. Esse cara aqui pro café que, cara, acho que todo mundo aqui do café conhece, o Breno gosta muito dele, a dinâmica, as visões dele são muito boas, e a gente está conseguindo caminhar em cima disso. Então isso faz total sentido para mim e para o momento que o café está vivendo também. E sem contar que a quantidade de pessoas boas que estão conosco, né? Querendo ou não, é um grupo pequeno, mas tem muita colaboração, tem muita participação. Então acaba que todo mundo aqui acaba se ajudando. E Tô. pegando uma dúvida aqui, a Vilmar Contabilidade, eu ainda não sei o nome, eu não sei se é o nome da contabilidade. Depois, se você puder colocar seu nome, eu agradeço. Mas a Vilmar Contabilidade, ela fez uma pergunta: como Uhum. que flui a comunicação do BPO versus contabilidade, sendo que o BPO geralmente é gerencial e a contabilidade fiscal? Nem sempre as informações casam. Eu acho Uhum. que deve ser muito por conta dos DRE gerenciais e DRE contábeis, né? Uhum. É, vamos lá, desde o começo da nossa operação, a gente focou 100% em gerencial, tá? Então, para vocês terem uma ideia, o sistema da Marvia até hoje não tem DRE gerencial, a gente só tem demonstrativo de fluxo de caixa realizado previsto. Porque assim, de novo, entender o ICP, né? Entender o cliente ideal. Nosso perfil de cliente, ele não entende DRE e balanço, esquece. Esquece. Ah, tenho 100 clientes, um talvez entenda. E aí esse um pede o DRE e o balanço da contabilidade, tradicional, a gente manda pro cara e é isso. O que esse cara entende? Quanto dinheiro eu tenho no banco para pagar minhas contas? E se eu tenho dinheiro para a semana que vem, para o próximo mês, é isso que ele entende. Então, dentro do nosso sistema, demonstrativo de fluxo de caixa realizado. Ponto super importante para contabilidade entender essa movimentação e fazer a parte contábil. Plano de contas. Plano de contas financeiro bem executado e a maior parte das movimentações com o documento fiscal anexado. Então a gente tem lá para dar entrada na nota fiscal, que obviamente depois as notas de saída e entrada vão girar lá a parte da contabilidade. Então a gente importa as notas de saída para gerar o simples, essa coisa toda. Mas, inclusive, esse foi um aprendizado que eu tive, né? Abrindo aqui, estamos em um ambiente seguro, né, Guto, para para abrir a caixa preta. Quando eu decidi ter uma contabilidade, primeiro ponto, por que a gente entrou na contabilidade, tá? Quando a gente começou a escalar o financeiro e ter mais clientes, a gente teve que começar a falar com todos os contadores desses clientes, que estavam espalhados por aí, né? E a gente chegou a falar com um contador que queria mandar um motoboy de Fortaleza, no Ceará, aqui pegar, sabe? O cara falou, tô mandando um motoboy. Não, cara, a gente tá fazendo financeiro aqui de Blumenau, Santa Catarina, não tem malote. Não, mas eu preciso de documento impresso. Não, vai botar no Drive. Não, a gente não aceita coisa no Drive. Falando de 2021. A gente falou, cara, não tem como, não dá. Aí o que a gente fez? Vamos ter uma contabilidade interna e vamos ter essa conveniência para o cliente, essa comodidade de centralizar tudo em um lugar e resolver. Eu, com a minha visão de financeiro, como sendo a pessoa que sempre se comunicou com a contabilidade, mas nunca fui dono de contabilidade, falei, beleza, batata, a gente vai fazer um depara do plano de contas aqui, vai exportar tudo, importar tudo lá e tudo lindo. E na prática não foi bem assim, foi muito longe disso, né? Então a gente hoje, o que a gente entendeu? Que a contabilidade ela precisa ter eficiência na operação. Então, de novo, é outro negócio. Agora, o que a contabilidade precisa é estar municiada das informações, dos extratos, dos documentos, dos arquivos, para dentro da contabilidade ter toda uma dinâmica de importação e fazer o trabalho fluir. E sempre tendo o financeiro de apoio, de retaguarda, para bater principalmente a conciliação bancária. O que importa? Cara, a conciliação tem que estar no centavo. Eu preciso saber de todas as movimentações aqui do meu cliente e categorizada da forma adequada, para que daí a contabilidade flua. Então, isso eu estou falando de questões operacionais, agora questões gerenciais no sentido de gestão, de apresentação de resultado, no nosso negócio aqui, esquece contabilidade. É isso. O que a gente monitora? A contabilidade, ela tem uma conformidade fiscal? O que é uma conformidade fiscal? Quantas notas esse cara, quantas vendas esse cara teve no financeiro aqui, né? E quantas notas fiscais de saída foram emitidas? Obviamente a gente sempre busca emitir todas as notas, mas acho que vocês também sabem que tem cliente que só falta querer matar a gente se a gente fala para ele que ele tem que emitir nota, né? Então, assim, a gente vai, obviamente, conduzindo isso, explicando os problemas que isso pode ocasionar e tentando colocar o cliente no eixo, mas a gente monitora a conformidade fiscal dessa empresa. Que é o quê? Cara, a gente não pode deixar a empresa operando em prejuízo, a gente não pode ter aquele cara que ele gera caixa, tira o caixa para o sócio e fica lançando como antecipação de distribuição de lucro, mas no final do ano não tem lucro para distribuir, daí vai dar problema na DIRF, que agora vai virar REINF, que daí vai explodir tudo lá na frente, né? Então quem está acompanhando sabe isso aí. Então, o que a gente tenta fazer é
não vou te apresentar, eu não vou focar em relatórios gerenciais contábeis contigo, eu vou focar em caixa contigo. Mas eu estou olhando para a tua contabilidade para ver se o teu regime tributário está adequado, tua tributação está a melhor possível e se a tua empresa está operando em prejuízo e conversando minimamente aí com os teus resultados financeiros. Então é isso que a gente faz aqui. Então é um desafio especialmente para pequenas empresas. A gente fala de empresa média grande, cara, não tem esse problema, né? O que acontece no financeiro, está na contabilidade, tudo tem nota, tem ordem de compra e é tudo lindo. Pequena empresa é um desafio muito grande, né? E aí quando o cliente de fato a gente entende que ele é um problema, a gente demite, né? Cara, o cara fatura 100 mil por mês, não, só vou tirar 10 mil de nota. Cara, dá 3 meses, ah, não, eu vou procurar outro contador. Na verdade, meio que o cliente se demite sozinho, porque ele fica puto, ele acha que a gente tá jogando contra ele, né? Na contabilidade. E aí ele acaba, não, eu vou procurar outra contabilidade que me ajude a pagar menos imposto. Então, tá bom, é isso, um abraço, né? E aí as coisas acabam casando minimamente o gerencial contábil, porque a gente tenta fazer isso, né? Cara, fantástico. Eu acho que todo financista, quando vê uma organização desse pé, dessa magnitude, ele fica apaixonado. Não tem como ter uma organização, é igual você falou, né? Você tem que saber onde você quer ir. E para você estar muito bem claro, muito bem desenhado e muito bem colocado as coisas. Fabiola, que é a pessoa da Vilmar Contabilidade, É, Fabiola, eu vi ele também. agora que ela colocou o nome aqui, muito obrigado, Fabiola. Eu prefiro te chamar de Fabiola do que chamar É, de Vilmar Contabilidade. Mas que bom, ela disse que super entendido e agradeceu a explicação. imagina. E temos aqui também uma pergunta do Guilherme Coelho. Manuel, show de bola, gostaria de saber referente à apresentação de resultados mensais. Uhum. Vocês fazem isso para cada cliente? Vejo isso como penso de mais clientes como um empecilho. A apresentação de resultados foi o que você acabou de falar, né? Que você falou que queria mostrar. Sim, tô acessando aqui, vou compartilhar minha tela aqui rapidinho. Acho que tá liberado para eu compartilhar, Guto? Acho que sim, né? Tranquilamente, pode. Só me dá um ok se tá aparecendo aí que eu tô com uma tela só. Aparecendo. Beleza. Então aqui eu tô logado aqui com um acesso de demonstração, tá? Por isso que não vão ter dados aqui, mas acho que o contexto vocês vão conseguir entender. Então, quando eu loguei aqui dentro do sistema, então essa empresa 738 aqui, que é um nome fictício, é como se fosse a franquia, certo? Então, por exemplo, a franquia do Guto é a empresa 738. Aqui dentro, nesse painel, eu tenho aqui um relatório de apontamento de horas, que daí vai aparecer quando tiver dados, né? Quantas horas foram apontadas por empresa, questão das entregas do time, né? Capacidade operacional é a questão de horas apontadas versus horas disponíveis. Então, imagina que você tem um time que pode ter 100 horas por semana, e aí a gente fica monitorando quantas horas de apontamento teve. Aqui a questão também dia a dia, né, para você conseguir saber quais são os dias que falharam os apontamentos, questão de tarefas, e aí aqui é mais um dashboard para trazer aqui principalmente os atrasados e os tickets que a gente divide o que é tarefa e o que é ticket. Tarefa é interno, ticket veio de cliente, né? Mas basicamente aqui nas nossas tarefas a gente consegue, é aquela tela, né? Acho que todo mundo que já usou algum sistema de gestão de tarefas conhece minimamente isso, mas basicamente é um responsável, a prioridade da tarefa, qual que é o cliente e tudo mais. Então a gente cadastra aqui as tarefas para a gente poder ter aqui um controle, né? Então a gente vai cadastrando aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir salvar isso aqui, se tem muito campo obrigatório. Aqui não vai ter o setor cadastrado, enfim. Mas são campos aqui que a gente tem que preencher para gerar as tarefas, né? Depois eu acesso um aqui operacional para ficar mais fácil, vocês entenderem também. E aqui tem um template, né? O que são os templates? São um agrupamento de tarefas que eles são gerados ou de tarefas recorrentes ou de tarefas pontuais. Então, por exemplo, aqui a gente tem demissão de colaboradores, feito por uma franquia. Então, aqui tem as tarefas que a gente roda desse template. O que significa isso? Toda vez que acontecer determinada ação, a gente não precisa ir lá abrir várias tarefas diferentes. A gente tem um template que é um agrupamento e a gente gera essas tarefas e já vai alocar para a pessoa certa e tudo mais. E a gente tem tarefas, por exemplo, também de recorrência, né? Então, deixa eu ver se tem alguma aqui. Rotinas. Como eu falei, eu estou num acesso de demonstração, nem sei o que tem aqui. Mas basicamente aqui, ó, passagem de clientes para franquia. Então também são tarefas pontuais que vão acontecendo. E aí a gente tem as tarefas recorrentes, que basicamente a gente configura, né? Então, a conferir emissão desse, sei lá, acho que é um cliente aqui.
Então aqui tem uma recorrência, tipo da tarefa tipo mensal, e aí ela vai acontecer todo mês, então a gente seta aqui o início dessa tarefa, todo mês ela acontece, e tem vários tipos, né, diário, dias úteis, semanal, enfim. Então esse software aqui, essa parte, essa área do sistema aqui, é o da retaguarda da franquia. E aí a gente tem aqui as empresas, né, então a gente consegue acessar as empresas dessa unidade. Deixa eu ver se consigo acessar por aqui. Esse aqui também é um que a gente utiliza bastante, que é aquela questão da conformidade fiscal, de a gente ter aqui, né, quanto que teve de venda, quanto que teve de nota emitida, então a gente consegue comparar mês a mês. Aqui a gente consegue comparar também, avaliar se tem pagamentos, agendamentos pendentes, boletos, cobrança sem boleto emitido pendente, cobrança de inadimplentes sem cobrança efetivada, enfim, então esse aqui é um dashboard mais gerencial da operação mesmo, né? Eu vou só trocar aqui de login para mostrar agora a parte do sistema para vocês, da parte financeira, que é outro... Na verdade, assim, é o mesmo acesso, só que como esse aqui é uma demonstração, ele não tem nenhum cliente vinculado, né? Daí por isso que não está aparecendo. Mas basicamente, se a gente tivesse logado, a gente poderia trocar e vir para cá, que esse é um acesso de demonstração do sistema financeiro propriamente, né? Então, aqui a gente tem um dashboard financeiro, que é a tela principal do sistema. Aqui tem um ponto legal até de comentar com vocês, que no nosso sistema, o acesso do cliente é sempre um acesso de visualização. O cliente não tem acesso operacional. Então, a gente vai lá, libera o sistema para ele, a gente está operando aqui o BPO, se ele quiser acessar, ele cai aqui dentro das movimentações, aqui, inclusive no showcase, que é o de apresentação. Percebam que não tem a opção, aqui estou no contas a pagar, não tem um novo aqui, eu não consigo lançar uma nova venda, um novo lançamento, né? Eu só consigo consultar, consigo clicar, abrir, ver a movimentação. Então aqui é um contas a pagar, no caso, né? Mas é a mesma lógica do contas a receber, né? Então consigo acessar aqui, ver as movimentações, ver os status, tudo mais. Então é isso aqui. E aí, respondendo também a questão ali dos relatórios, né? A gente não faz relatório personalizado, nenhum, zero. Então, tudo que tem de informação está aqui no dashboard. O que a gente faz é permitir que o cliente exporte os extratos, né? Que é a movimentação financeira inteira aqui, tanto por período quanto por categoria, tem os filtros aqui, para que ele possa eventualmente fazer outros tipos de relatório, conectar um Locker Studio, um Power BI, qualquer coisa assim. Mas, aqui no dashboard, a gente tem as principais informações. Então, saldo das contas, geração de caixa, distribuição de lucro, saldo previsto, né, com períodos pré-setados aqui, saúde do caixa, que é um indicador que a gente criou aqui, nosso, que basicamente é uma lógica de quanto que eu tenho de saldo em relação à média das minhas despesas. Então, a gente calcula uma média de despesa e vê se ele tem saldo para os próximos 2 meses, e aí o 100% é se ele tem 100% de saldo para cobrir as despesas dos próximos meses. Muito dono de empresa fala assim, tá, mas beleza, a gente vai lá, mostra o fluxo de caixa, mostra um monte de relatório, e no final da reunião ele pergunta, tá, mas eu tô bem ou tô mal? Então a gente fez um indicador aqui pro cara olhar e falar, cara, se quiser olhar só um, olha esse aqui, que basicamente é a saúde do teu caixa. Daí aqui tem o saldo das contas a receber e a pagar, que seria tipo uma posição de contas a pagar e receber, onde eu consigo clicar aqui e ver o detalhamento das informações. Aqui já tem alguns períodos pré-setados comparativos, né? Então, eu consigo ver quanto eu tenho para receber esse mês e pagar esse mês. Eu consigo comparar um com o outro para ver se eu tenho muito mais a pagar ou a receber, alguma coisa do tipo. Fluxo de caixa, diário, mensal, né? Isso aqui é um gráfico padrão aí que todo sistema financeiro tem, ou deveria, pelo menos. Geração de caixa, aqui é um ponto bem importante. A gente tem a gente tem uma metodologia de categorização aqui que a gente não agrupa receita e despesa junto. A gente separa receita e despesa operacional de não operacional desde o lançamento. Então, no nosso plano de contas não existe a categoria, primeiro nível do plano de contas, se a gente pegar aqui e a gente entrar em qualquer outro sistema aí financeiro, a gente vai ver lá receita e despesa e resultado. A gente não tem receita, despesa e resultado, a gente tem receita e despesa operacional, geração de caixa operacional, receita e despesa não operacional, distribuição de lucro e geração de caixa no período. Que o geração de caixa no período é o que conversa com o saldo das contas, né? Então eu tenho aqui um indicador de eficiência operacional e o indicador de geração de caixa líquido, que daí conversa com o saldo das contas e que vai bater o saldo inicial e o saldo final. Aí a gente tem aqui o agrupado detalhado, né, para a gente conseguir acessar aqui por categoria, ver aqui o detalhamento.
E no dashboard, então, como eu estava falando, a gente tem esses dois indicadores, que é o operacional e o livre, tanto em valor quanto em tanto realizado quanto previsto. Então, aqui, por exemplo, é o que aconteceu, né, até março, que é o mês que a gente acabou de finalizar, e se a gente botar previsto, é com base no fluxo de caixa previsto. Então, aqui a gente vê que é uma empresa que tem muito mais despesa prevista do que receita, e a gente consegue ver também percentual, que é aquela velha história, qual que é o meu percentual de lucro? Olha, teu lucro a gente tem que ver na contabilidade, mas o teu caixa, no mês passado, tu teve menos 21% de caixa operacional e 20% e 67% de caixa livre. Daí, olha só, isso aqui é até um caso interessante. É um cliente que está negativando todos os meses, mas que no mês passado pegou empréstimo. Então, o que, que o cliente vê geralmente? Meu caixa fechou positivo. Sim, mas pegou 100 mil reais de empréstimo, então tua operação está negativa, e esse é o ponto. E daí, março, beleza, março equilibrou, né? Despesas operacionais, por categoria, a gente consegue ver o percentual também, então quantos por cento pagou de imposto. Aqui a gente já consegue perceber que pagou imposto de janeiro, fevereiro e março não pagou, né? Deve ter pago só parcelamento. Isso aqui são bannerzinhos só para algum tipo de comunicação ao cliente. Mas enfim, então esse aqui é o sistema que a gente tem, e aí a gente tem, como a gente é uma empresa que atende empresas de serviço, né, os principais módulos aqui da parte de vendas, né, são os contratos. Então os contratos, eles têm aqueles contratos que geram as vendas, que são as vendas recorrentes. Deve ter bastante dado aqui carregando. Então tem bastante contratos aqui, esses contratos vão gerar as vendas, né? Dentro do contrato tem a venda, e dentro das vendas, então tem várias vendas aqui, e aí cada venda tem as suas próprias parcelas, né? Então eu abro a venda aqui e tem a parcela que isso aqui gera o contas a receber. Então, basicamente, módulo de faturamento para a empresa de serviço. Bom, é isso. É o que a gente tem aqui na Marvi hoje, tá? Em questão de software. E aí, para responder o Guilherme ali, a apresentação de resultado é basicamente o sistema, tá? Então é isso. A gente faz um ritual de alinhamento, pelo menos mensal, com os clientes. Então esse é o entregável, que é o requisito aí para os franqueados, né? Terem pelo menos um ritual de atendimento com os clientes. E aí a gente tem também que no fim do dia acaba sendo muito mais acessado, né? Quem trabalha um pouco com tecnologia sabe daquele conceito de mobile first, né? Tá todo mundo o tempo todo com o celular na mão, né? Então daí a gente tem, não sei se vai aparecer direito aqui porque eu tô, whatever. Mas tem um aplicativo, né? Que é basicamente as mesmas coisas que tem lá, só que no aplicativo, né? Então o cliente acaba acessando muito mais o app do que a plataforma web, né? A gente durante muito tempo bateu cabeça, né? Pô, a gente tem o sistema, tem os dashboards, o cliente não olha nada. Daí a gente fez o aplicativo e aí eles passaram a olhar um pouquinho mais. Fantástico. Meu caro, e as pessoas que querem te encontrar, querem se qualificar para saber se consegue ou não, se tem um perfil ou não, se Uhum. pode ou não ter uma conversa com você depois para ser franqueado da Marvi. Qual que é os procedimentos, onde que elas conseguem te achar? Legal. Qual que é o melhor caminho para encontrar você? É claro, se não me mandarem mensagem, eu vou mandar o contato direto do Manuel. Eu tô. Brincadeira. Pode mandar, não tem problema não. Então, o meu Instagram é o Insta do Mano, né? Então, meu nome é Manuel, mas o pessoal me chama de Mano. O da Marvi é marvi.oficial, tá? Então, basicamente, ali no Instagram tem acesso ao nosso site. No nosso site tem uma aba lá que fala da franquia, que aí tem um pouco mais de informação, tem um formulário, que é um formulário de interesse, digamos assim, em ser um franqueado, tá? Mas é isso. E eu tô, como eu falei, a gente está com esse produto que é o sistema, tá? Que a gente está olhando para ter algumas pessoas aí que queiram trazer os seus clientes para o sistema da Marvi, poder utilizar esse sistema de retaguarda que eu apresentei. Que daí quem tiver interesse nesse produto em específico, isso não está no nosso site, pode me chamar direto no privado que eu vou atender. E a gente está para lançar também um canal só de conteúdo para BPOs também, né? Então, a gente em breve vai ter novidades sobre isso, que aí, obviamente, o objetivo não é ser uma escola, mas sim gerar conteúdo para eventualmente ter pessoas que vão acabar parando lá no nosso sistema, né? Então, assim, são públicos diferentes, né? Eu tenho o público que é o cliente final, que daí acaba entrando em contato das redes sociais da Marvi e tudo mais para contratar o nosso serviço, mas aí a questão de quem é BPO, a gente vai ter também um outro canal que
tá no forno ainda, logo a gente vai divulgar, mas quem seguir lá o Insta do Mano, logo a gente vai ter acesso, vai liberar isso também, pra gente Já poder tem nome, compartilhar um não? pouco mais. Tem, cara, é Escalando BPO. Olha que legal, cara. É, Escalando BPO. A gente, cara, assim, o objetivo não, como eu falei, não é ser um produto em si, mas é mais só segregar essa comunicação mesmo, né? Sim, não, fantástico, isso é maravilhoso. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. Não, foi você que mandou. Então, perfeito. Insta do Mano, arroba Insta do Mano e arroba marvi.oficial. O pessoal consegue te encontrar. O Manuel também está dentro do nosso grupo do café. Eu fico muito feliz com a sua presença lá dentro, porque assim você vai observando o movimento e vai tirando dúvida caso aconteça. E se você quiser colocar alguém do comercial dentro do grupo também, sempre é muito interessante. Uhum, Vira e mexe, rola perguntas, o pessoal tem algumas dinâmicas, e com certeza a ideia aqui do café também é essa, né? uhum, Auxiliar e ajudar outros BPOs nessa trajetória. E sem dúvida. muitíssimo obrigado pelo café, Manuel. Imagina. Me coloco à disposição, o café está à disposição. Não sei se mais alguém quer perguntar alguma coisa, quer fazer alguma colocação. O Guto, Manda uma, ver, Júnior. uma ideia de investimento da franquia? Ah, legal. A taxa de franquia hoje é 90 mil. 90 mil e o É, retorno? de 12 a 18 meses, a depender da quantidade de operadores. Tá, A gente garante 30 mil reais de receita recorrente por contrato. 30 mil reais. Em até 12 meses. Garantido. Mas Garantido. não bruto, né? Bruto, de faturamento bruto. Tá. É, o, o- a taxa de 90 mil e aí o retorno sobre investimento ele depende da quantidade de operadores também. Então, por exemplo, se você tiver um operador, ela acaba sendo um pouco mais longa. Se você tiver Sim. 2 operadores ou mais, acaba sendo um pouco mais curta. Tá? Mas a lógica é essa. E aí eu vou recebendo os clientes através de vocês. Isso aí. Perfeito. Muito bom. E a gente tem também algumas dinâmicas para fazer com que a próprio franqueado gere demanda, porque Sim. muita gente acaba não tendo material publicitário, às vezes nem se posicionando em rede social e LinkedIn, então a gente dá uma orientação também que quem acaba tendo um pouco mais de relacionamento e um pouco mais de familiaridade com isso, dá uma catalisada, digamos assim, também no crescimento da unidade, né? Entendi. Então eu como o franqueado, a franquia pode ir atrás de clientes, né? Deve. Então, e aí eu só vou repassando a taxa para vocês, os clientes que eu consigo. Como que funciona a questão do comercial? O franqueado ele pode gerar a demanda, né? A gente chama do lead, né? Então ele gera a levantada de mão do interessado Tá? e o nosso comercial faz o papel do teu vendedor. Então, Entendi. assim, levantou, tem o João aqui que tem uma agência de marketing e faz sentido apresentar a Marvi para ele. Cai aqui para dentro, a gente marca a reunião, apresenta e tudo mais. Se esse cara fecha, ele é teu porque veio do teu canal. Perfeito, perfeito. Muito bom. Ruim, né, Júnior? Pô, resolve Nossa, muita coisa, né, Guto? muita. Tem tanta gente batendo cabeça, Manuel, que, poxa, encontrando Comercial. vocês, Comercial é brabo, facilita. cara, é difícil, é muito difícil quando você não tem pessoas que só fazem isso, né? Então, cara, a gente tem um time ali, de novo, só faz isso o dia inteiro, atendendo lead, marcando reunião, apresentando proposta. Então, essa máquina, né, quem conhece um pouquinho do conceito lá de máquina de vendas, né, que o pessoal chama de ter o marketing, o pré-vendas, o vendas, então, essa divisão do trabalho faz com que esse processo seja contínuo, e geralmente quando tu tá no começo é muito difícil, porque é tu mesmo que faz, né, o comercial, atende um, fala com o outro, opera aqui, vai na reunião e tal, e aí é complicado. Então a gente tenta dar esse suporte que eu acho que é um dos principais pilares aqui, inclusive, do negócio. Fantástico. Maravilha. Muito obrigado, Júnior, pela pergunta. Eu achei que a gente ia passar essa sem essa pergunta, mas eu tentei Tá? motivar o pessoal para conversar, porque assim, o Manuel, ele apresenta de uma forma, é claro que aqui só foi um bate-papo, mas a dinâmica de toda a estrutura, todo o modelo de negócio, todo o payback, cara, é formidável, Júnior. Eu aconselho você a entrar em contato depois para ver essa apresentação, para poder entrar, que chama muito atenção e faz muito sentido em vários aspectos. Então, se nesse bate-papo já fez bastante sentido, imagina numa conversa onde você vai poder destrinchar todo esse investimento que as pessoas aí estão dispostas a fazer. É. É isso, Guto. Assim, eu que agradeço, tá, de novo pelo convite. Reforço aqui meu agradecimento a todos os colegas aí que estão aqui também, que fizeram pergunta e que acompanharam, as pessoas que eventualmente vão assistir depois também. Gosto de reforçar sempre que o mercado ele não é um jogo de soma zero, né? Não,
não é que para eu ganhar alguém tem que perder, não é isso. O capitalismo tem essa grande graça que é a gente poder construir algo, né, tornar o mercado maior. Inclusive, quanto mais gente falando de BPO, mais consciência a gente leva para o mercado, mais possíveis clientes a gente vai ter. Então, eu sou muito dessa opinião. Tem espaço para todo mundo, a gente aprende junto. Acho que tem um case muito legal disso, é a RD Station, a comunidade que eles criaram, o ecossistema que eles criaram das agências de marketing. Então, se a gente for olhar para um mercado que é paralelo, mas que tem uma certa conexão aí, é muito isso, né? Como que esses caras se apoiaram e o que eles acabaram construindo aí, esse movimento, e hoje praticamente todo dono de empresa sabe o que é marketing digital, sabe que, né, que se não está no marketing digital deveria estar. Então acho que movimentos como esse do café vão fazer com que essa mensagem vá adiante cada vez mais e a gente crie esse nível de consciência no mercado para que o empresário ele olhe e fale, putz, olha só, tem como resolver isso aqui, né, de uma forma terceirizada, através de uma equipe de profissionais. Então eu sou muito dessa opinião, por isso que eu super topei estar aqui, estou à disposição de quem quiser também mais bater um papo e me chamar no privado também. Maravilha, perfeito. Beleza? Meu caro, então, tá ótimo. Eu agradeço mais uma vez, Manuel. Então encerramos por aqui esse nosso bate-papo hoje do Café com Especialista. Quarta-feira que vem, Manuel, nós teremos uma segunda parte para falar só de indicadores. Imagine você colocar uma sala e toda quarta-feira trazer um tema bastante dinâmico para ver opinião, ver divergências, ver possibilidades, soluções. Então, isso é muito interessante, até mesmo para o cliente final, caso ele queira ver qual que é a dinâmica que está ocorrendo hoje no mercado de BPO, para que ele possa também se decidir. E é isso. Justo. Então, Legal. até quarta-feira que vem. Combinado. Obrigado. Todos estão convidados e muito obrigado mais uma vez e um bom final de tarde, um bom trabalho para vocês nesse início de semana. Valeu, Até pessoal. mais. Boa semana, bom mês para todo mundo. Forte abraço. Valeu, Guto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.